Olá pessoal, aqui é a pastora Cris com a nossa série Ficando Confortável com Deus. Esse é o momento que você pega a sua Bíblia, fica no seu pijama, pega o cobertor e se faça confortável enquanto juntos aprendemos mais sobre o nosso Deus, o nosso Pai. A passagem de hoje é um pouquinho mais longa do que eu estou acostumada. É em João 1, versos de 35 a 42. Essa é uma passagem mais longa, mas tem tantos pontos importantes que eu decidi ler tudo. Então vamos lá. E fala assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Essa é a primeira parte que eu acho muito interessante. João parece que ele não conhecia Jesus, mas de alguma maneira ele reconheceu a Jesus imediatamente, da mesma maneira que aconteceu quando Maria veio visitar a sua mãe Elizabeth e dentro da barriga ainda de sua mãe, João pulou de alegria ao saber que Jesus estava ali. Agora, como adulto, não conhecia ele pessoalmente, mas ele o reconheceu. Como que isso é possível? Primeiro que eu vejo uma coisa supernatural, mas além disso, eu vejo João como uma pessoa que não somente acreditava em Deus, mas ele obedeceu a Deus na missão que Deus tinha dado para ele e passava tempo com Deus, passava tempo na palavra de Deus, escutando, lendo a palavra de Deus, e por isso ele pôde reconhecer o Messias. E aí continua. E dois dos seus discípulos ouviram dizendo isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O que eu fico encantada é com a atitude dos discípulos. A gente sabe no futuro que eles têm um monte de dúvidas, têm um monte de conceitos errados, mas nesse momento aqui, a atitude deles fez com que eles sejam o que nós conhecemos hoje como homens e mulheres também, que depois a gente vê, que nós reconhecemos e temos como exemplo pela história. Por quê? Pela atitude que eles tiveram. Eles ouviram a João e, obviamente, eles tinham algum respeito por João, acreditavam no que João estava falando, porque senão eles simplesmente não deixariam tudo para seguir a Jesus, mas a iniciativa deles que é muito interessante, eles largaram tudo e começaram a seguir a Jesus, não João, a Jesus. Esse é um conceito muito estranho pra gente hoje, porque é igual a gente falar assim: eu estava ali passeando, fazendo compras e de repente alguém me falou dessa pessoa famosa ou desse vlogger e eu comecei a seguir essa pessoa. Pra gente hoje, a não ser virtualmente, né? Mas pra gente hoje é um conceito muito estranho. Naquela época não era estranho, era assim que os mestres ensinavam os seus discípulos, seus estudantes, as pessoas passavam a seguir essas pessoas, passavam tempo com essas pessoas e viravam seus discípulos. Então, é normal que as pessoas, o costume da época de seguir aquelas pessoas que eles queriam aprender algo deles. Mas o que é interessante é por que eles confiaram em Jesus. Por que eles não seguiram outra pessoa, mas seguiram a Jesus? Isso eu acredito que veio do respeito e da confiança que eles tinham em João. Eu acredito que veio deles acreditarem na palavra de Deus. Lembra que eles iam à sinagoga e ouviam a palavra de Deus todos os sábados. Então juntam várias coisas na atitude deles. Agora, outra parte que eu acho muito interessante. André, ele não foi sozinho. Quando a gente está cheio da palavra de Deus, quando a gente está cheio do Espírito, a gente divide com alguém. Antes dele ir, o que ele fez? Ele foi buscar o seu irmão. E os dois juntos seguiram a Jesus. Viram onde ele estava dormindo e foram os primeiros discípulos. Tantas lições para a gente aprender, não é verdade? Em primeiro lugar, João, ele reconheceu a Cristo porque ele passava tempo com Deus. André e o seu irmão Pedro, eles também, as suas iniciativas de seguir a Cristo fez com que eles fossem os primeiros discípulos. Essa é a mensagem de hoje. O que nós estamos fazendo? Estamos passando tempo com Deus? Esse é um convite para você. Passe tempo com Deus para que a gente possa reconhecer o nosso Deus. Ponha nos comentários, fale abaixo o que você está fazendo, o que você tem dúvida, o que está te segurando de seguir a Deus completamente. Essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês escrevam seu comentário e em breve poderemos conversar um pouquinho. E até a próxima.